Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos abrir em Marcos capítulo 10. Hoje é o nosso último sermão de Marcos nesse ano. Ano que vem a gente vai continuar, se Deus permitir, até a Páscoa. Mas hoje a gente vai encerrar com Jesus chegando próximo de entrar em Jerusalém. E ano que vem veremos a última semana da vida de Jesus, até a sua crucificação, morte e ressurreição. Então hoje, encerrando esse bloco, que nós caminhamos durante todo esse ano, os primeiros 10 capítulos do livro, vamos observar dos versículos 46 a 52 a última mensagem desse ano, nesse livro tão precioso, tão querido, da palavra do nosso Deus. O texto diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como foi bom ler o Evangelho de Marcos até aqui, não apenas sozinhos, mas como família da fé, como igreja. E pedimos, Pai, que agora nesse último estudo, nesse último momento de pregação do texto nesse ano, que o Senhor nos permita a continuar, como tem sido até aqui, abrindo os nossos olhos para contemplar quem é Jesus, para que nós nos surpreendamos com aquele que é tão conhecido e ao mesmo tempo tão fascinante para cada um de nós. Nos ajuda nesse momento a ver Cristo como ainda não o vimos, com profundidades que ainda não enxergamos, Pai, e que isso venha nos impactar a vida de forma que ainda não impactou. É o que pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você pudesse, eu não sei se você já pensou isso, eu acho que todo mundo aqui já deve ter pensado alguma vez na vida, aquela história do gênio da lâmpada, A gente costuma ver a história do Aladim, e que ele acertou a lâmpada, tem o gênio lá com 3 desejos, E a gente vê aquilo quando é criança e fica fascinado. O que eu pediria? Pediria mais desejos, Sempre tem um engraçadinho que quer quebrar as regras. Mas a gente costuma pensar isso quando é um pouco criança. Quando a gente vai crescendo, e a gente começa a fingir que não gosta dessas coisas, que a gente gosta, sim, a gente gosta de filmes de aventura e emoção até hoje, Mas a gente começa a pensar de uma forma um pouco diferente. A gente costuma pensar, não sei se você já pensou assim, se Deus me deixasse pedir uma única coisa, uma só, o que eu pediria para Ele? Se agora Jesus aparecesse para você e falasse assim: o que você quer que eu te faça? O que você pediria para o Rei Jesus? Ele não está dizendo o que Ele vai fazer. Ele está dizendo como que Ele vai responder aquilo que você disse. Mas se você pudesse fazer o pedido, um único pedido para o Rei Jesus, o que você pediria para Ele? Nesse texto, nós encontramos o último episódio dessa grande bloco do Evangelho de Marcos, que se você prestou atenção nas últimas mensagens, você vai perceber que ele começou lá no capítulo 8. Se você puder, volte na sua Bíblia lá no capítulo 8, no versículo 22. Na verdade, no versículo 22 não, no versículo 17. Só para refrescar a nossa memória, nós estamos aqui no momento logo após a segunda multiplicação de pães e peixes, em que os discípulos estavam no barco discutindo sobre não ter pão. Eles esqueceram de fazer uma compra na Oxxo da época, no mercadinho da época, alguma marmitinha para a viagem. E nesse momento começam a discutir entre eles: você esqueceu de comprar pão, cadê o pão e tudo? E nisso Jesus percebe essa discussão entre eles e começa a perguntar: o que vocês estão discutindo? E nisso eles começam a discutir a questão de não ter pão. E Jesus pega e leva uma questão mais profunda para eles pensarem. E aí, versículo 17 nos diz: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que vocês discorrem sobre o não ter pão? Acaso ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? A partir daqui a gente tem uma virada no Evangelho de Marcos.
Porque a partir daqui Jesus vai começar a trabalhar essa cegueira dos discípulos. Tanto que a história que vem logo em seguida é a cura de um cego. E agora, no texto de hoje, nós estamos encerrando esse bloco de novo com a cura de outro cego. Alguns pensam que os evangelistas eles caminhavam com uma caderneta perto de Jesus e escrevendo as coisas que aconteciam. Não era assim que funcionava. Eles ouviam aquilo, guardavam no seu coração, recebiam de alguém que guardou no coração, e na hora de escrever os seus livros, escreviam com propósito, com arranjo, com intencionalidade. Marcos, quando faz essas brincadeiras com o texto de começar e terminar do mesmo jeito, colocar paralelos aqui e ali, ele não está fazendo por acaso. Ele está mostrando para nós uma intenção. A Bíblia tem um significado, e entender esse significado é fundamental para você entender a mensagem. Se você prestou então atenção no que vimos desde o capítulo 8 até aqui, você vai perceber que os discípulos continuamente, várias vezes, na verdade 3 aqui mais claras, eles erravam em compreender quem era Jesus. Logo depois de Jesus dar essa bronca no barco, ele começa a ensinar claramente: eu vou morrer, vou ser traído e serei crucificado e ressuscitarei. Após ele dizer isso, os discípulos faziam o quê? Pegavam e erravam da maneira mais escrachada possível. Da primeira vez que Jesus falou, Pedro tentou repreender e mostrar para ele um outro caminho, ao que também foi repreendido. Da segunda vez que Jesus falou sobre o que aconteceria com ele, os 12 começaram a discutir para ver quem era o mais importante. E na semana passada, vimos a terceira vez que aconteceu, o terceiro texto, em que nós vimos Jesus falando claramente: vamos para Jerusalém, eu serei humilhado, traído, morto, chicoteado, crucificado e serei ressurreto ao terceiro dia. Logo depois que acontece, Tiago e João chegam para Jesus com um pedido. Um pedido que mostra o quanto o coração dele estava cego para compreender quem era Jesus de fato. Por isso que Marcos termina esse bloco dessa maneira. Não é que ele está inventando histórias ou forçando a história. Ele está apenas dando um arranjo inspirado pelo Espírito Santo para a gente compreender o quanto Deus se importa com a nossa percepção de quem é Jesus. Por isso, vamos ao nosso texto de hoje, com isso em nossa mente. O versículo 46 ao 48 vai começar a nos mostrar essa situação. A situação deste homem cego, que nós sabemos pelo texto que se chama Bartimeu, ou que significa filho de Timeu. Bar é filho em aramaico, de Timeu, Bartimeu. Um homem cego, um homem que não tinha condições financeiras, um homem que não tinha dignidade, um homem que só tem uma coisa nessa vida: uma capa. É a única coisa que ele tem. É um mendigo que só tem uma capa para se cobrir. E o versículo 46 começa a nos dizer o seguinte: e foram para Jericó, a última parada antes de chegar a Jerusalém. Jesus está cada vez mais perto da sua morte e do seu sacrifício para salvar a humanidade. Então, parando em Jericó, aquele último ponto antes de Jerusalém, quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar. Aqui Marcos montou para a gente um cenário. Jesus está vindo desde lá de cima, lá da Galileia, passou por várias cidades, fazendo bem, pregando o evangelho do reino, libertando pessoas da opressão do diabo, trazendo cura e restauração para pessoas. E agora que ele chega perto de Jerusalém, parando em Jericó, a multidão toda alvoroçada ao redor de Jesus, querendo ouvir dele, receber algum milagre, nesse momento um homem ouve falar de Jesus. Ele não tinha como ver Jesus chegando perto. Ele não tinha como ter uma noção exata de quantas pessoas o acompanhavam e quem eram essas pessoas. Mas ele ficava à beira do caminho. Um lugar onde, ao que tudo indica no texto, ele já estava há muito e muito tempo. Ele já era um homem feito. Ele tinha um pai, talvez um homem conhecido, esse Timeu, naquela região de Jericó, mas ele era um homem que, por conta da sua deficiência, viveu na sarjeta, literalmente, praticamente a sua vida toda. E naquela condição que, diferente de hoje, que graças a Deus hoje temos muito incentivo à inclusão e acessibilidade, naquela época significava que você seria mendigo para toda a sua vida. Significava que não importa quem é seu pai. Timeu, tudo bem, você é cego. Você não produz, você não agrega, você não contribui para nada na nossa sociedade. Logo, você é assim como um saco de lixo à beira do caminho. Esse é o seu lugar. Esse é o lugar que o mundo antigo colocava pessoas com deficiência. Uma coisa que hoje, graças a Deus e a expansão do cristianismo, não é mais assim, pelo menos em grande parte do mundo, onde o cristianismo alcançou com a sua graça. Mas o texto mostra que era um homem que vivia na sarjeta. Um homem, assim como um cachorro de rua e um saco de lixo, que ficava ali, sem valor, onde as pessoas iam e viam e nada mudava na vida dele. Porque para elas, ele não era nada, nem ninguém, não tinha nada a agregar. E nessa situação triste, de miséria, de desprezo a um ser humano feito em imagem e semelhança de Deus, que a nossa história vai acontecer. E ela acontece de uma maneira um pouco estranha. Tente se imaginar no lugar. Você está caminhando com um grupo, talvez um grupo aqui desse tamanho, grupo de pessoas,
E você está vendo Jesus ali na ponta, e você quer chegar mais perto e ouvir de Jesus. De repente, Jesus para numa praça e começa a ensinar o evangelho do reino, falando sobre as parábolas do reino de Deus, falando sobre o amor de Deus, sobre o que ele pretende fazer para salvar o seu povo. E aí você começa a querer prestar atenção, e o povo lá querendo falar, aquele burburinho próprio da multidão, você lá tentando dar uma pescoçada por cima das cabeças para tentar olhar um pouquinho de quem é Jesus e o que ele fazia. E no meio de Jesus ensinando, começa um homem ao seu lado gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual que seria a sua reação? Para uma pessoa que para todo mundo naquela época era quase que igual a um lixo. Eu não sei você, mas eu provavelmente falo assim: shh! Pelo amor de Deus, você não vê quem está na nossa frente? É Jesus. E ele fala: sim, Jesus, o filho de Davi, que vai ter misericórdia de mim. Para, homem. O homem está falando ali, ele está indo para Jerusalém. Está indo para Jerusalém, ele é mesmo o filho de Davi, vai ter misericórdia de mim. Talvez alguns até ameaçariam aquele homem. Talvez algum tempo pensariam assim: pega essa túnica desse homem, enrola ele, joga ele em algum canto, para a gente conseguir ouvir o grande mestre Jesus. Esse homem estava sendo extremamente inconveniente. Inconveniente para quem o desprezava, mas para Jesus de forma alguma. E aquilo que esse homem dizia e repetia e gritava cada vez mais alto, que atrapalhava todo mundo de entender o que Jesus falava, para aquele homem era a sua verdadeira expressão de fé. Nós vimos nas últimas passagens o quanto as pessoas não compreendiam quem era Jesus. Na última passagem mesmo, nós encontramos Tiago e João, primos de Jesus, dois dos 12 apóstolos, homens próximos de Jesus, conheciam muito bem seu ministério, seu ensino, viram de perto muito das coisas acontecer. Eles eram parte daquele grupo mais fechado, né? Pedro, Tiago e João, que viram a ressurreição da filha de Jairo, viram tanta coisa de perto com os próprios olhos. Esses dois homens, depois de tudo que já passaram com Jesus, no versículo 35, dizem o seguinte para Cristo: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: que quereis que vos faça? É a pergunta que eu fiz para você no começo. Se Deus te falasse: o que você quer que eu te faça? O que você pediria para Ele? Nós vimos na semana passada o que eles pediram. Eles que conheciam Jesus, caminhavam com Jesus, ouviram todos os ensinos públicos de Jesus, viram milagres que ninguém mais viu da companhia de Jesus. Eles, a nata, os mais próximos, com mais revelação, com mais proximidade, pediram o quê? Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à sua esquerda. Deus vira para você e pergunta: o que você quer que eu te faça? E eles disseram: glória. Queremos glória, poder, autoridade. É isso que nós queremos, Jesus. Um à sua direita, um à sua esquerda. É isso que a gente quer. Não queremos o seu lugar, somos humildes, mas um à tua direita e um à sua esquerda. Queremos glória, poder, autoridade, influência. Esquece os outros 10. Eles façam outra coisa, mas nós queremos estar lá. Agora, esse texto, o de hoje, ele nos mostra um homem que gritava uma única frase: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E insistindo, 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 chega uma hora, no versículo 49, que acontece o seguinte: parou Jesus. Ele estava lá ensinando, pregando, ele... Todo mundo estranha. O que aconteceu? Jesus está passando mal? Aconteceu alguma coisa? Ele para e diz para a multidão mais próxima dele: chamai-o. Traz esse homem aqui para perto de mim. Então o cego, dizendo-lhe, a multidão chamou o cego e disse: tem bom ânimo, se anime, levanta-te, ele te chama. Olha que multidão vira casaca, né? Até aqui, fica quieto, para com isso, está atrapalhando. Agora, tem bom ânimo, se alegre, bem-aventurado, o mestre está te chamando. A gente faz a mesma coisa, né? Quando parece que a gente está do lado certo, a gente está lá fazendo o que é com convicção. Quando a gente percebe que é do lado errado, a gente muda rapidinho, só para agradar a quem nós queremos algum tipo de favor. Mas eles falam: vai lá, vai, chega lá, ele está te chamando. E aí, quando ele chega perto de Jesus, olha a postura dele. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esse ato aqui pode parecer muito simples, parece só um movimento acontecendo. Mas naquela época, o que um cego tinha? A capa. Parece querer extrair demais aqui dos detalhes, mas na verdade, quando Marcos coloca detalhes como esse, é muito importante. A capa naquela época era como se fosse um lençol grosso, que na época de frio você se cobriria,
Nos dias de sol, sendo mendigo, você jogaria na sua frente para as pessoas jogarem moedas e algum tipo de mantimento para cuidar de você. E, quando você fosse dormir, no chão, na sarjeta, você esticaria e deitaria ali. Para um cego naquela época, essa capa é o seu mundo, é tudo que você tem. É a sua casa, é a sua fonte de renda, é a sua proteção para o frio, sua proteção para o calor, a proteção para o sol, a proteção para a chuva, é tudo que ele tinha. E na hora que Jesus fala, vem, e a multidão vai lá e fala, vai, ele está te chamando, o que ele faz? Ele pega toda a sua vida, tudo que ele tinha, e larga. Esse ato desse homem é um ato de profunda fé. Pense você no lugar dele. Você é cego. Você pega a capa e joga. Como que você acha uma túnica depois? Como que você acha essa capa depois? Você não vai achar. Alguém vai pegar, outro cego vai pegar, alguma outra pessoa vai pegar e vai sumir com a sua capa. Pense você na 25 de março e fala assim, largou o seu celular de lado e o seguiu. É tipo isso. Você está jogando tudo fora. Você está deixando perder tudo aquilo que você tinha como fonte de renda, fonte de proteção e de mínimo conforto na pior situação da sociedade. Então ele pega toda a sua vida, tudo que ele tinha, joga fora, lança no lixo e ele se levanta num salto. Não sei se você consegue imaginar isso. Sabe quando você está sentado no chão? Você tem que levantar rápido? É tipo isso. Opa, você nem viu, já levantou. E ele saiu correndo, cego. Como que ele chegou em Jesus, a gente não sabe. Talvez ele tinha algum pouco de visão parcial, um pouco de luz, a gente não sabe. Ou se ele foi ouvindo a voz de Jesus, foi correndo, tateando, tropeçando. Mas ele não parou por nada. Tudo que ele tinha, ele deixou para trás, para encontrar aquele que o chamava. E na hora que ele chega perto de Jesus, nos pés dele, Jesus vira e faz a mesma pergunta que ele fez para João e para Tiago, poucos tempo antes. Que queres que eu te faça? A mesma pergunta. E não é coincidência, não. Propositalmente, Jesus está mostrando agora o que a fé desse cego, desse homem que era um lixo na sociedade, um homem que agora tinha abriu mão de tudo que tinha, o que esse homem simples pode ensinar para os dois grandes teólogos, grandes apóstolos, grandes líderes cristãos que estavam ao seu lado. O que você pediria para Jesus? Jesus fala, o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu torne a ver. Talvez você já lendo a história pense assim, mas é muito óbvio, né? O que um cego mais vai querer? Óbvio que ele vai querer enxergar. Não é bem assim. Não sei se você já caminhou no centro de São Paulo e viu pessoas pedindo dinheiro, pedindo algum tipo de assistência, e você vira para a pessoa e fala assim, olha, eu não tenho como te ajudar agora, mas tem uma agência do governo ali, um serviço de assistência daquele lado lá. Se você quiser um dinheirinho, você pode varrer à frente da minha casa. Se você quiser tal coisa, você propõe um caminho no qual a pessoa não vai mais depender da generosidade dos outros. Ela vai ter que trabalhar agora. O que muitos fazem, fecham a cara e vão embora. Quando não ofende, quando não faz mal ainda. Por quê? É estranho o que eu vou dizer, mas ser mendigo, ser pedinte, ser alguém numa situação de carência é algo, em algum sentido, confortável. Por mais estranho que isso possa soar. Porque quando você depende totalmente do outro, você não tem que fazer nada. Na hora que você naquela cultura era um cego, você estava limitado pelas circunstâncias a submeter a um papel social. Eu sou um mendigo. Logo, se alguém me ajudar, viverei. Se não me ajudar, morrerei. Essa é a minha situação. Simples assim. É horrível, é claro, mas é simples ao mesmo tempo. Quando Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Não é uma pergunta tão simples. É uma pergunta existencial. Está dizendo para aquele homem, você está disposto? Jesus, eu acho que já imaginaria, assim como qualquer um de nós, que ele pediria a visão. Você está disposto a abrir mão dessa vida com um conforto social de depender da generosidade dos outros? Você está disposto agora, nos nossos dias, pegar uma carteira de trabalho, virar CLT e ralar de domingo a domingo para conseguir o sustento da sua vida? Você está disposto agora a pagar o preço de uma vida normal e reconquistar, talvez já com seus 40, 50 anos, uma vida que você nunca teve, uma vida que talvez o seu pai, o Timeu, tivesse, mas você perdeu por conta da sua deficiência? Você está disposto a abrir mão da sua vida, tudo que você tinha até aqui, para agora começar do zero, dar um restart na sua vida, e a partir de agora ter uma nova existência? Aquele homem podia pedir qualquer coisa para Jesus, mas ele disse, sim, eu quero perder tudo, assim como eu perdi minha capa. Eu quero perder minha história, eu quero perder meu histórico, eu quero perder as facilidades, as dificuldades, eu quero perder o antigo Bartimeu, e eu quero ser novo, eu quero ver, eu quero me tornar alguém novo ao teu lado, Jesus. E o texto termina com Jesus respondendo, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E o mais bonito de tudo, seguia Jesus, estrada fora. Esse texto, apesar de curto, ele é muito importante para a gente pensar sobre o nosso relacionamento com Cristo.
Porque ele vai mostrar a história de um homem cego, desprezado, mas que mesmo cego e desprezado, ele enxergou Jesus como ninguém até aqui tinha enxergado. Ele olhou para Jesus não como aquele rei poderoso que vai derrotar os romanos, estará um reino teocrático em Jerusalém em poucas semanas e vai colocar um ou outro como primeiro e segundo ministro. Ele olha para Jesus sem ver. Ele ouve falar de um Jesus sem conseguir escutar direito o seu ensino por causa da multidão. Ele sabe que tem um Jesus ali. E essa fé pequena, mas extremamente verdadeira, concentrada, pura, é o suficiente para se tornar um discípulo de Jesus, de maneira como Tiago e João não conseguiram fazer até essa altura com todos os recursos que tiveram. A história desse homem, meus irmãos, mostra para nós que enxergar Jesus, que ver Jesus, caminhar com Jesus, é perigoso. Os discípulos estavam há anos a essa altura já caminhando com Jesus, pelo menos 3 anos conheciam ele e caminhavam com ele. E até agora não tinham ainda recebido essa contemplação verdadeira de quem é Jesus. Pense em você. Pense no seu caso. Há quanto tempo será que você não conhece Jesus, está numa vida de igreja, se diz cristão, mas parece que você ainda não enxergou Jesus? Ah, como assim, pastor? Como eu ainda não enxerguei Jesus? Pense assim, se você tivesse que abrir mão de tudo, dar um restart na sua vida agora do zero, e a única coisa que você vai ter ao abrir os seus olhos para essa nova vida é Jesus olhando para você com um sorriso no rosto, você faria isso? Ah, claro, com certeza, pastor. Tá. Você estaria disposto a abrir mão das suas vontades, do seu ego, suas preferências, seus usos, costumes, regras, tradições, seu jeito de viver a vida? Você está disposto a viver uma vida completamente parecida com a de Jesus? Não é tão simples assim. Quando Jesus disse no capítulo 8 que quem quiser seguir ele deve se negar, tomar a sua cruz e seguir, ele não está fazendo um compromisso da boca para fora, no qual você fala assim, como fazia antigamente nos apelos, né? Quem é que quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Aí levanta a mão, faz uma oração, pronto, aceita Jesus. Eu não duvido da sinceridade de algumas conversões que aconteceram assim, mas isso é muito simplista, à luz do que Jesus requer de nós. Ele não quer apenas uma decisão emocionada, que é importante, as emoções são parte de quem nós somos. Talvez momentos assim foram o ponto de virada na sua vida, mas não é tudo. O que Jesus quer de nós é uma vida que nega diariamente, carrega a cruz, que não é um instrumento religioso naquela época, é um instrumento de tortura brutal, e carrega uma sentença de morte sobre si, dizendo, eu morri, e vou continuar morrendo todos os dias, para que eu viva para o meu Senhor. Não é tão simples assim. Quando Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você, e você pode falar, que o Senhor me salve, que o Senhor me dê uma nova vida, que o Senhor me dê a sua graça, que o Senhor transforme a minha existência, me chame de filho, me chame de súdito, me chame de amigo, você está pedindo uma coisa que custa muito caro. Assim como para o Bartimeu custaria toda a sua antiga vida. Para Jesus vai custar tudo que você é e tudo que você tem. E não é fácil, de fato não é fácil. Infelizmente, se você já tem algum tempo de caminhada na igreja, você lembra de pessoas que um dia ocuparam esses bancos. E hoje não estão ocupando nem aqui, nem em lugar nenhum, banco algum. Pessoas que hoje não caminham mais com Cristo, mas que se empolgaram. Um dia sentiram um negócio no coração. Um dia se emocionaram, um dia falaram, é isso que eu quero. Mas quando viu o custo do discipulado, o peso da cruz, o custo que é morrer para si todos os dias e caminhar igual a Jesus todos os dias, perceberam, não é para mim. Não é tão fácil assim seguir Jesus. Quando Jesus pergunta o que você quer que eu faça por você, os discípulos pediram glória. Bartimeu pediu misericórdia, uma nova vida. Então, hoje, se Deus te perguntar isso, o que você quer que eu te faça? O que você responderia para Ele? Talvez você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida, com ansiedade, medo no coração, pedirá, eu queria que tal situação da minha vida mudasse, eu queria que essa oração do meu casamento, eu queria que meus filhos voltassem para a igreja, eu queria que meus pais se convertessem, eu queria um emprego melhor, eu queria um carro do ano, a lista é infinita. Em alguma medida, todos esses pedidos são em algum sentido lícitos, são coisas que a gente deseja e fariam algum bem para a nossa vida, da nossa perspectiva. Mas a melhor coisa que a gente tem para pedir é aquilo que Bartimeu pediu. Não olhos simplesmente para enxergar fisicamente falando, mas olhos que vão significar uma vida transformada, desprendida da vida passada, para enxergar Jesus da maneira como Ele quer ser enxergado. E Bartimeu, quando abre seus olhos e percebe que não tem mais nada, ele vê Jesus e percebe que é tudo que ele tem. E segue ele, estrada fora, rumo a Jerusalém, rumo à cruz. Você está disposto a fazer isso? Eu espero sim. Eu espero que eu esteja disposto todos os dias a fazer isso. Mas não é fácil, porque esse pedido que a gente pode fazer para Deus, ele é tão tentador. Tem tantas coisas que brilham aos nossos olhos, mas Jesus só quer uma coisa de nós. Tudo. É só uma coisa, é só uma palavra, mas Ele quer tudo.
Então, quando Jesus te perguntar isso hoje, está perguntando por meio da palavra dele, entregue tudo. Busque enxergar Jesus. Essa é a minha intenção como pastor nessa pregação, nessa série inteira em Marcos, ainda esse ano que vem. Que a gente olhe para o Jesus que a gente meio que já conhece, meio que já ouviu essas histórias todas, meio que já ouviu sermões sobre esse texto, e enxergue Jesus com um novo olhar. Que ele abra os olhos do nosso coração. Que Jesus se torne novo, fascinante, cativante. E a gente olhe para ele com tamanha paixão que a gente seja disposto a largar tudo e seguir ele para Jerusalém, seguir ele para a cruz, depois seguir ele para a glória. Por onde ele for, nós vamos querer segui-lo, porque ele é o nosso bom Senhor. Vamos orar e depois disso vamos cantar um cântico, também parte da nossa oração, pedindo que Deus abra os olhos do nosso coração para enxergar Jesus como ele de fato é. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho de Marcos e por todo esse tempo até aqui que pudemos estudá-lo com calma, como família da fé aqui na igreja. E eu te peço, Pai, que ao encerrar esse bloco, encerrar essa parte agora do estudo do livro, que essa última palavra, que essa última mensagem, esse último milagre de Jesus no Evangelho de Marcos, venha nos impactar de tal forma que nós tenhamos a mesma disposição que um dia houve no coração de Bartimeu, que certamente não era mérito de Bartimeu, mas era fruto da tua graça, fruto do teu Espírito, trabalhando na vida dele, para aquele momento tão especial e tão único na sua vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Se nós temos hoje, Pai, entre nós, aqueles que assistem hoje ou algum dia no futuro, Pai, essa mensagem, ou ouçam da boca de cada um de nós aqui, das portas para fora, aquilo que ouvimos e vimos nessa noite, que se alguém nessa condição deseja largar tudo e seguir a Jesus, pedir para Jesus uma vida nova, uma vida transformada, pedimos, Senhor, que o Senhor atenda, que o Senhor ajude a calcular o preço do discipulado, e mesmo quando a gente perceber que calculou mal, que a tua graça continue ainda sendo maior do que nossa antiga vida, que a tua maravilhosa graça, que suas bênçãos celestiais, que o próprio Senhor Jesus brilhe mais nos nossos olhos do que tudo aquilo que deixamos para trás. Que para nós, a nossa capa, a nossa vida, a nossa história, seja comparado com um esterco, perto da beleza e da riqueza de Cristo, assim como foi para Paulo. Por isso, Senhor, nos ajuda a deixar para trás tudo aquilo que fica e nos aproximarmos do trono, do prêmio, da conclusão da nossa jornada, que é conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.